Momento. Quer que eu vou mais lá? Depois, se vocês autorizarem, a gente vai subir para o canal do YouTube da SPM. Claro. Eu queria dar as boas-vindas para vocês, agradecer que vocês tenham aceitado, Ana Luísa, André, Pomba e o André Almada. Agradecer muito o Fábio, porque ele que liderou essa iniciativa, que organizou tudo. É muito bom poder fazer essa reunião, esse webinar sobre este tema, neste mês, neste momento, neste canal. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, eu sou economista e pró-reitora de pesquisa e mestrado e doutorado da SPM. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. A toda poderosa, segundo o nosso, a toda poderosa da SPM, segundo o Fábio, né? Prazer, Cristina. Prazer enorme. Bom, olha, prazer já é o terceiro convite que eu recebo do Fábio, né? Mas o primeiro aqui num Zoom. Já fui 2 vezes presencialmente na SPM, adorei. Aliás, é sempre um prazer estar lá, poder contribuir com experiências. E agora, de novo, mais uma vez, estar aqui ainda com colegas de trabalho que a gente admira muito. Tá? Muito obrigado. Amigas e amigos, muito obrigado por ter todos vocês aqui. Muito obrigado por aqueles que se inscreveram, que ainda estão entrando, para nos ouvir, para participar. E daí todos vocês podem participar, mas a gente tem que organizar para garantir que todos participem. Então, eu peço que os comentários, as perguntas de vocês façam sempre no chat, na sala de bate-papo. A gente está acompanhando a sala de bate-papo, eu estou com o chat aberto, então fiquem tranquilos, vocês escrevendo aqui a pergunta de vocês ou o comentário, eu com certeza tenham tranquilidade, eu vou transmitir as perguntas aí para os nossos convidados, para o André, para a Anne, para o Pomba. Também peço para que vocês mutem o microfone de vocês. É muito fácil, basta vir na tela onde vocês estão, onde aparece o rosto de vocês, tem lá 3 pontinhos, se vocês derem um clique, aí aparece lá, desative meu áudio. Eu peço, então, para que todos vocês que estão acompanhando, para que vocês desativem o áudio de vocês, porque isso dá mais liberdade para o André, para a Anne e para o Pomba, para eles comentarem, para eles falarem. E vai facilitar bastante para que todos nós conseguimos ouvir vocês, tá bom? Então, peço para que vocês, que estão como nossa audiência aí tão querida, por favor, mutem o microfone de vocês. Então, só eu, a Cris, o André, o Pomba e a Anne aí com os microfones abertos. Muito bem, agradeço muito a presença do Almada, do Pomba e da Anne. Hoje nós iremos falar sobre empreendedorismo LGBT, sobre o mercado LGBT e sobre, claro, as pessoas LGBT, justamente porque ontem a gente comemorou o período do orgulho LGBT e comemorou já aí o movimento de Stonewall que nós tivemos, e o que a gente quer fazer aqui hoje é justamente um retrospecto sobre esse público LGBT, os negócios, marcas para o público LGBT, os desafios que a gente tem encontrado até então. Nós estamos no ambiente da SPM, para quem eu agradeço. Melhor, viu? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Olá, eu só peço para vocês que estão chegando colocarem no mudo, e daí vocês podem nos cumprimentar o André, a Anne, o Pomba, aqui pela sala do chat, que eles estão aqui de olho, e eu também. Eu agradeço muito a Cristina Helena, nossa... Fábio, me dá 1 minuto. Desculpa, só vou sair da tela e pegar meu óculos ali, porque já estou cegueta, tá? Só um minutinho. Fica tranquilo. Agradeço muito a nossa pró-reitora, a Cristina Helena, por ter aí colaborado bastante, incentivado esse nosso encontro. Nós teremos mais encontros ainda sobre inclusão da diversidade nas organizações, sobre inclusão das causas nas organizações no mercado.
Esses encontros eles acontecerão a partir de agosto, porque logo mais nós aqui na SPM entraremos em férias oficiais, né? Nós, corpo docente, né? Como também os alunos. Então, nós voltaremos no próximo semestre com esses debates. O que hoje nós não vamos abordar é sobre futurismo. O que vai acontecer? Eu não vou fazer leitura de cartas. As tarólogas a gente até pensou em convidar, mas elas não estavam disponíveis. A Anne até pensou em trazer alguns pais de santo aí, né, da nossa boa Salvador, mas eles estavam tão ocupados, né, com algumas oferendas. Infelizmente, a gente não vai fazer aí previsão sobre o que está por vir. A gente está esperando a classe médica, né, fazer essa previsão, porque cabe muito a eles, né? Então, a respeito, o que será de nós na pós-pandemia? Quando todos nós estaremos nas próximas festas, agarradinhos, de uma forma tão gostosa, celebrando? Pois é, essas são perguntas que com certeza não querem calar, e a gente até, né, no ambiente universitário científico, a gente deixa essas perguntas para a ciência, né? No caso, para os médicos. Porque, pelo que a gente tem visto, os governos municipais estão com dificuldade de responder essas perguntas, os governos estaduais também, e o governo federal também está com muita dificuldade. Estão todos aí no mundo ansiosos, né, pelas respostas da biomedicina, eles que trarão isso para nós. Eu vou apresentar os nossos convidados, que eu tenho muito orgulho de receber aqui, em nome da ESPM, em especial do nosso programa de pós-graduação, né, tanto em comunicação, administração, né, o nosso programa em estrito senso, e também o nosso mestrado profissional em comportamento do consumidor. Eu vou começar a apresentação de um modo muito humanizado, falando quem são essas pessoas. Vou deixar para que elas falem, né? Logo mais, aí, o empreendimento delas, como elas empreendem, por que elas, né, escolheram esse público que é o público LGBT, mas eu vou fazer uma apresentação mais humanizada e vou seguir a ordem alfabética. Então, eu começo apresentando o André Almada. André, o meu sonho é organizar um workshop de excelência de atendimento contigo para você dar uma aula para esses gestores do nosso país. Ai, que máximo! Pois é, porque de todos os anos que eu já conheço a The Week ela ficou simbólica no Brasil. Né? Eu já conheci várias outras baladas em lugares diferentes do mundo, vamos chamar assim, ou casa de eventos. Eu não sou mais viajado aqui na fila do pão, né? Nesse rolê. Mas já viajei bastante e não encontrei até hoje uma casa com a mesma qualidade, com o mesmo padrão de atendimento e com a mesma excelência de atendimento. Eu digo isso com muita tranquilidade. Aqueles que são meus alunos e que agora estão entrando aqui, eles logo mais vão escrever assim: não acredito! Pela primeira vez ele está elogiando uma empresa em atendimento. Né? Não somente elogio, como eu acho que é um grande exemplo, um referencial. E como eu falei, não somente para nós aqui no Brasil, mas de todas as viagens que eu já fiz, eu nunca encontrei nada igual. E vários amigos que eu tenho, estrangeiros, e muitas vezes eles já remetem, eles já falam assim: eu estou indo para The Week, eu vou viajar, eu vou para The Week. Então eles não falam mais, eu vou para o Brasil, eu vou para São Paulo, eu vou para a praia, preciso de umas férias, estou me programando porque eu vou viajar para The Week, né? Então, virou um padrão de referência, virou praticamente um destino, né? Devido aí não somente a qualidade de som, a qualidade da casa, como uma casa de eventos, mas como eu tenho um olhar muito de professor de comportamento do consumidor, um olhar de profissional de marketing,
para mim é inevitável. Eu estou sempre olhando como é que os caixas estão atendendo, quantos caixas estão abertos, se a fila está ágil, se não está ágil. E é sempre, em todos esses tempos, impecáveis. Já tinha dado tempo de eu pegar algumas falhas, eu ainda não consegui pegar. Então, por isso, meu sonho, eu já estou aqui soprando, né, para a nossa diretora, que o sonho é fazer um workshop com gestores para que eles vejam ali a complexidade que é de uma casa de eventos, a complexidade de receber tantas pessoas que vão lá realizar seus sonhos, né, o sonho do entretenimento, e garantir que essas pessoas saiam, né, muito felizes. É assim que eu te apresento. E o Pomba, eu quero montar um workshop de inspiração, né? O Pomba está aí inspirando tanta gente, inclusive uma, né, das nossas convidadas, uma pessoa que já foi tão inspirada pelo Pomba, né, que se conhecem já há um bom tempo. O Pomba, além de ser um grande inspirador nosso, né, da nossa comunidade LGBT, também, né, é um ativista, trabalha hoje com ações assistenciais, programas assistenciais à comunidade que são de extrema importância. Então, nós já temos 2 workshops, um que é de excelência em encantamento no atendimento, o outro que é um workshop de excelência em inspiração, e a Anne Luísa vai nos dar um workshop de empoderamento e criatividade. Eu nunca vi um nome tão adequado como missionária da felicidade. Quando eu me deparei com isso a primeira vez, eu falei, mas gente, é muito genial. Primeiro, isso já mostra um empoderamento e mostra a criatividade. Eu, né, sou fã dos 3 e sou teu fã, você está sempre aqui na minha playlist, porque eu fico sempre surpreso, positivamente surpreso, encantado com a mixagem que vai desde a... Me fugiu agora o nome. Nossa, a Sandy, que, né, desde o momento que começa com a Sandy, aí, de repente, já vem todas as batidas. Tem outras que eu pego lá, né, a mixagem com o forró, com as nossas músicas tão gostosas, tão típicas nossas, e como você consegue, né, justamente mexer com o que a gente chama no marketing do local, né? Pegar a característica local e colocar para o mundo inteiro. Então, nós com certeza, logo mais depois que a pandemia se elucidar para nós, né, depois que a medicina vai falar quais são os próximos caminhos, eu quero ter vocês 3, né, liderando esse workshop do encantamento. Acho que eu vou chamar o workshop do encantamento, né? O encantamento no atendimento, o encantamento na inspiração e o encantamento na criatividade. Eu vou deixar, então, que vocês se apresentem, eu já colocando uma pergunta para vocês, né? E que é uma pergunta que faz muito sentido, é para a origem de vocês, e que uma vez, quando nós recebemos o André aqui na SPM, ele era mais ou menos, acho que 2005, 2006, né? E eu me lembro que a audiência perguntou para ele, essa sua casa, né, de eventos é para quem? E ele falou, é para o público LGBT, é para o público gay, para as lésbicas, e as pessoas ficaram um pouco chocadas, assim, nossa, eu estou excluindo, nossa, mas você não pensou em montar nada para nós, né? Poxa vida! Mas o bom é que a gente evolui com o tempo, porque são 15 anos, né? E, e esse alfabeto cresceu, né? Deixou só de ser do L, do G, do B, e hoje já tem outras letras do alfabeto. Então, quer dizer, a The Week, eu acho que assim, a gente com o tempo vai evoluindo. Então, já fazendo um update aqui desde a última vez que eu fui, eu acho que agora eu posso dizer que a The Week é uma casa, né? Na verdade sempre foi, mas eu acho que aquele momento era uma casa mais vista como, né? Eu nunca quis rótulos, nunca gostei de rótulos, né?
porque eu acho que uma casa, a The Week sempre foi muito democrática e sempre acolheu todos os tipos de público, né? Mas eu acho que com o passar do tempo e o que a gente tem visto, né, por aí, nossas conquistas, nossas evoluções, né, e essas letras que vão sendo agregadas, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais inclusivo, né? E a The Week se tornou uma casa muito inclusiva. Então, aquele estereótipo talvez que as pessoas tinham da The Week, ou aquela imagem que ela tinha da The Week, isso foi se desfazendo com o tempo, porque a gente hoje deixou de ter aquele estereótipo que era só uma balada só de gente bombada, aquele, né, o padrãozinho. Hoje não, a gente tem todos os estilos de público, né? E isso para mim é uma felicidade muito grande poder contar com tudo isso e saber que as pessoas se sentem à vontade num lugar que elas vão e que se identificam, né? E cada um se identifica à sua maneira. Então, para mim, isso é muito gratificante, né? Então, mudou um pouquinho, quer dizer, mudou bastante, né? 15 anos não foi ontem, né? Então é isso. E para você, Anne, comenta um pouquinho das marcas, dos seus empreendimentos e como que você encontrou, né, o público LGBT e quais os desafios desse público. Então, você falou sobre criatividade e criatividade sempre foi um exercício para mim, assim. Quanto mais a gente vai apertando ela, mais ela vem. E eu trabalhava, na verdade, antes com o público, eu cheguei a falar um pouquinho antes da gente começar, mas eu trabalhava com o público que é, digamos, o padrão hétero, digamos assim. Eu costumava trabalhar muito com esse público. E só que eu me vi um pouco desencontrada, porque eu também trabalhava com esse público LGBT, e eu falava, gente, mas eu gosto tanto de trabalhar lá, por que eu não foco? E é uma coisa que eu aprendi a ser muito importante, que é colocar um pouco de foco, às vezes, na vida. E ao invés de trabalhar com vários públicos, eu passei a focar num público só. E foi essa minha escolha mais ou menos 5, 6 anos atrás. E aí, depois desse processo, quando eu conheci a Mônica, que ela está por aqui, inclusive, ainda, minha namorada, ela trabalhava com moda, trabalhava com varejo há muitos anos. Eu tinha vontade, na verdade, de botar para fora esse outro lado, que é criar coisas, né? Criar peças e roupas e acessórios e tudo mais. Foi aí que a gente se juntou para criar exatamente as duas marcas que eu tenho hoje. E esse exercício de atividade não acabou aí, né? Já vai, com certeza vou vir com mais coisas, apesar de que dentro de cada uma das marcas a gente tem bastante necessidade de criatividade. Então, eu meio que foquei nessas 3 coisas que eu tenho agora. E minha escola também, que eu tenho escola de DJ. Então, tem esse universo. Por que eu escolhi o meio? O meio, acho que é porque o meio me escolheu, na verdade, esse meio LGBT. Eu nunca gostei de rótulos, é como o André falou, mas a gente precisa entender que são públicos realmente com necessidades diferentes. Então, não adianta eu dizer que eu vou chegar no lugar padrão, como eu tocava, o que eu falei do padrão hétero. Eu não consigo aplicar a mesma sonoridade que eu passei a aplicar tocando no público LGBT, porque as demandas são diferentes, os gostos são diferentes. Então, no momento que eu consegui focar no público, esse público que eu trabalho hoje no LGBT, então eu falei, não, agora eu acho que eu me encontrei e agora eu consigo dar o melhor de mim. E daí surgiu a coisa do Missionary of Happiness, que é realmente achar isso como missão de vida, fazer as pessoas felizes. E antes eu só estava trabalhando. Eu trabalhava para entreter as pessoas, mas assim, daí quando eu vim para esse meio foi que eu de fato parece que preencheu assim uma busca que eu tinha por encontrar uma missão de vida, sabe? Mas eu acho que só fazendo o adendo que a Anne tá falando agora, realmente é muito importante a gente ter uma razão, né? Achar um motivo, né, do nosso trabalho. Então, assim como ela tem essa missão, né, de passar felicidade, de trazer alegria para as pessoas, eu acho que essa é a nossa missão. Eu, como casa, como boate, a gente sempre tá tentando trazer essa alegria, como, por exemplo, a Anne, como atrações, pessoas profissionais que agregam, que a gente traz profissionais que as pessoas querem ouvir, além de, claro,
está pensando sempre no melhor, na infraestrutura das pessoas, na qualidade de serviço, como você disse também, Fábio. Acho que é super importante, né? E eu acho que a gente feliz tem... é conforto, né? Eu sempre falo, esse ADUI que deixa a gente confortável. A gente como profissional também, viu? Só para você saber também. A gente que trabalha é confortável tocar na The Week. Então, essa é, Não, que e todos são é muito o sentimento. bem-vindos, né? Exatamente. Então, assim, o mesmo tratamento que a Anne recebe, todos também recebem. Então, acho que tem que ser dessa forma e eu acho que a gente tem que ter um propósito, uma missão, né? Quando você tem Sim, essa missão, eu acho que aí o negócio é a consequência, o sucesso do negócio é uma consequência. Então, é bem nesse caso. sim, Só pegar com certeza. um gancho aí na Sei. missão da Anne. Eu e minha missão. Mas isso me deixou tão bem, na verdade, porque eu sou advogada, na verdade, de formação, e eu neguei o direito, saí do direito, larguei a OAB para trabalhar com música, para trabalhar também agora com moda e com varejo e tudo mais, e eu ficava me buscando dentro de mim, mas para que eu estou fazendo isso? Porque, em tese, minha vida no direito seria muito mais tranquila, digamos, financeiramente falando, não teria brigado com minha família, eu não teria feito uma série de teria tido uma série de problemas como eu tive, mas aí no momento que eu entendi que eu seria muito mais forte nisso, que eu conseguiria mudar muito mais a vida das pessoas do que simplesmente só trabalhando e fazendo o mínimo do que geralmente, sei lá, talvez eu estivesse fazendo. Eu acho que eu me encontrei nisso aí, de fazer as pessoas felizes. E me mudou muito, assim. Depois que eu criei esse mantra de vida e que eu me tatuei isso, mudou bastante até a minha forma de me relacionar com as outras pessoas. Bomba, conta aí um pouco para nós a respeito da sua trajetória, né? Tanto como DJ, mas principalmente também como alguém que está à frente de uma série de ações, né, que visam aí auxiliar a comunidade LGBT+. Bom, eu vim do meio underground, né? Eu sou roqueiro, sou metaleiro, né? Era músico, tenho uma banda de heavy metal ainda, né? E foi evoluindo como DJ de rock, porque eu sentia que tinha essa defasagem, que as pessoas nunca tocavam rock nas baladas, nos bares. Eles deixavam vídeo passando. Eu fui um dos primeiros a tocar rock nas baladas, né? Em 1991. E aí foi uma questão de evolução. Quando eu comecei a frequentar as baladas LGBT, na época a gente falava GLS, no começo dos anos 90, aí eu comecei a entender e eu virei, como se diria falar, eu virei uma MEI, porque eu comecei a fazer eventos, comecei a fazer projetos. Esses projetos a gente costuma chamar label parties, né? Em várias casas, e depois me fixei na louca com o Grind, que foi meu primeiro projeto de sucesso, que é um projeto de rock para a galera, na época a gente falava GLS, né? E depois o Projeto Loucuras foi uma festa pop, né? E foi com essas peças que eu fiquei mais conhecido e que fiquei 17 anos, né? 19 anos na louca. Quase 20 anos na louca, tocando pelo Brasil inteiro. Em paralelo, eu sempre tive um lado ativista muito forte, né? Desde os anos 2000, eu participo de... Eu lembro que meu debut como militante foi em 2000 mesmo. Talvez em 98, quando eu criei o Grind, foi um projeto de rock, mas em 2000, quando eu entrei nesses eventos de prevenção HIV/AIDS, que eram muito fortes naquela época. Isso me foi criando, eu criei uma ONG que era chamada Dinamite, hoje é a SESD, tem muito foco de inclusão social através da música, né? E hoje cuida de 2 censos de cidadania LGBT, com a presidência do Marcelo, que agora é o novo presidente, eu só sou um CLT agora, depois de muito tempo, e cuida dos Centros de Cidadanias Norte e da Zona Leste. Norte, inclusive, que a Anne conheceu, né? Foi dar um workshop para a gente no meu curso de DJ que eu faço lá. E o curso de DJ que eu faço há 10 anos é muito orgulho, porque já formei mais de 1000 DJs aí. Garanto que grande parte da noite pop aí que está tocando começou nos meus cursinhos gratuitos, né, que a gente fez. Perfeito. Olha, a gente tem uma pergunta que foi feita pelo Aliás, posso Daniel. interromper só fazer uma pergunta para o Pomba? Como anda nosso amigo Aníbal? Boa pergunta. Nunca mais. Está na Argentina. Tá na Argentina. Nunca mais. Argentina. Ah, ele voltou para a Argentina, né? Porque ele era cara, né? Da louca, né? Então. Ele era a louca personificada, na realidade. É o escritório da Aníbal, né? Exatamente. Ele era a louca personificada. Exatamente. Mas que bom, tomara que ele esteja bem. Bom lembrar.
Olha só, nós já temos 3 perguntas aqui, que, embora algumas delas tenha vindo dirigida para André Almada, mas acho que dá para os 3 responderem, porque daí a gente tem uma visão mais ampla. O Carlos colocou uma pergunta que é muito importante, que, em geral, né, no setor de entretenimento, seja dos eventos, seja das baladas, das festas, a gente tem a presença muito forte das marcas, mas não necessariamente nesses eventos LGBTs, né? Como que vocês fazem para convencer as marcas para estarem presentes nesses eventos? E aí eu completo a pergunta. E as marcas têm interesse ou elas ainda apresentam muito preconceito quando é falado que é uma festa LGBT, que é uma DJ ou um DJ LGBT, que é uma casa, né, que embora, eu sempre brinco, hetero-friendly, né, uma casa aberta para todos, mas tem como principal segmentos LGBTs. Como as marcas enxergam isso? Eu posso falar que sempre existe uma resistência muito grande das marcas se associarem ao público LGBT, agora LGBTQIA+, né? E eu vejo que, sim, tem grandes marcas que, obviamente, fazem campanhas lindas e, né, tiro o chapéu para essas campanhas que elas promovem, mas eu vejo que elas são campanhas que são muito direcionadas a uma época muito específica, né? Talvez porque é politicamente correto para as empresas elas fazerem essas campanhas, né? Porque para as empresas hoje ter também um departamento de diversidade, fazer campanhas no momento, por exemplo, você viu agora a campanha da Ambev, né? E tem outras campanhas tão bonitas, mas eu acho que elas se limitam apenas a essas épocas. Eu acho que elas deveriam dar continuidade, né? Incentivar o público LGBTQI+, ao longo do ano todo, não só simplesmente em datas específicas, né? Ou no Dia dos Namorados, ou porque é o Dia Mundial enfim, contra a homofobia, o Dia Internacional da AIDS. Eu acho que são datas muito específicas, mas pelo contrário, elas deveriam, acho que ser uma coisa um pouco mais constante e perene, né? Ao contrário do que acontece lá fora, por exemplo, acabei de ver uma campanha da Calvin Klein, que é acho que uma trans, né, negra, fora completamente do padrão, né, ativista, né, e eu achei incrível, né? Agora, aqui no Brasil o preconceito é muito grande, mesmo porque acho que são muito direcionados, né? Acho que as diretorias de marketing e tal. Mas os Estados Unidos, com certeza, está à frente, a Europa também está muito à frente na questão do apoio, né, das marcas em relação ao público LGBTQI+. No Brasil, realmente, ou eu vejo uma forma talvez, de conveniência, ou por ser politicamente correto. Acho campanhas incríveis, maravilhosas, mas quando se diz respeito, tirando as empresas de bebidas, né, porque é o produto deles e o nosso público realmente consome muito, né, as bebidas, eles têm que, na verdade, nos apoiar, e, né, esses contratos de exclusividade, né, e, enfim, metas que nós temos que alcançar, mas eu acho que essas marcas não deveriam somente se atentar a essas datas especiais para falar, ai, que lindo, né? Fez uma coisa politicamente correta. Eu acho que tem que ser constante, né? Então, é isso. Pode falar, Aninha. Eu acho que existe hoje, posso estar errado no meu ponto de vista, mas eu acho que existe de fato uma barreira mesmo, assim. Existem essas ações que a gente vê até por parte das empresas que são muito bonitas e a gente reposta no Instagram, porque, querendo ou não, cada uma dessas pílulas
que chegam para as pessoas, isso vai mudando um pouquinho o raciocínio da sociedade, mas existe uma coisa separada mesmo. A música, por exemplo, ela é completamente separada, e por mais que a gente, por exemplo, até goste da Pablo Vittar, existe uma separação muito grande entre a Pablo e as músicas que tocam para um determinado meio e o que se toca, por exemplo, para o grosso da população, que é o sertanejo, é o Vila Mix, e eu acho que é um pouco isso que acaba acontecendo. E essa separação é que acaba não atrapalhando muito a coisa. Acaba que, na prática, a gente vê que o que existe de incentivo para um lado, obviamente, não vai existir por outro, porque as pessoas não estão se vendo iguais, elas ainda estão se vendo muito diferentes. Então, elas abordam até, numa publicidade, por exemplo, numa propaganda, determinada ação, e isso é tudo muito bonito, mas na prática, como existe essa separação, na hora do incentivo sair, ou até para a gente que é artista, a gente ter algum tipo de ajuda, ou de empresas que colaborem, por exemplo, nessa era de lives que a gente está vivendo, esse tipo de coisa, tudo, existe uma separação muito grande entre os dois universos. Claro que, assim, eu acho que já existe um avanço. A gente já vê, por exemplo, um artista como o Pablo já ter, inclusive, um background muito grande de marcas lá com ela, mas assim, não é o normal, é uma grande exceção. Se você pegar os pequenos artistas, por exemplo, você vai ver que os pequenos artistas do universo comercial hétero, eles conseguem muito mais incentivo e apoio e facilidades e, por exemplo, alcance de imprensa e tudo mais do que os pequenos artistas que vivem no universo LGBT, porque existe essa grande separação. Eu acho que, só fazendo um adendo aqui o que a Anny falou sobre a questão das lives, né? Porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o que nos sobra, né? Que nos resta são as lives, para manter vivo o trabalho desses profissionais que da noite para o dia tiveram seus trabalhos interrompidos e sem poder ganhar nada, né? Assim como nós, como negócio, da noite para o dia, foi completamente, não, né? A gente teve que parar todas as operações. Os DJs não têm como receber, a não ser que aqueles que produzem e ainda vendem suas músicas, né? E eu acho que também não é muito, que é bem pouco. Infelizmente é bem pouco, né? É bem pouco. Mas eu acho que as grandes empresas investiram quase praticamente 100% dos seus budgets na questão do sertanejo, porque eles estão preocupados com o alcance, né? Então, por exemplo, investiram quase todas as verbas. Eu acho que quase 100% das verbas foram para o sertanejo, que foi uma febre, e que agora não tem verba para investir em mais nada, né? Então, quer dizer, nós LGBTs não tem verba. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar alguma coisa para que a gente possa, de uma certa forma, gerar um recurso, né, para que esse recurso automaticamente ele se pague e ainda o que sobra se reverta para os próprios profissionais, porque não dá para fazer também qualquer coisa que não seja de qualidade, né? Porque é a imagem, né, do profissional que está em jogo, né? O nosso trabalho, a nossa imagem de tantos anos trabalhando, e que a gente não pode entregar uma coisa de qualquer jeito. Então, isso tudo custa. As pessoas também estão precisando trabalhar. Tem custos de técnico de som, mesmo conseguindo alguns parceiros de equipamentos e tudo mais, tem custo, tem transporte, tem alimentação, tem, enfim, acomodação para esses profissionais, tudo tem custo. Mas isso a gente tem que fazer o quê? Ou tem que contar com doação, porque essas empresas não têm mais esses orçamentos voltados para esse tipo para o nosso setor, né? Então fica bem difícil. Pomba, eu gostaria até que você comentasse também a respeito, né, já que a gente está falando das marcas e como você trabalha tão presente, né, em políticas LGBT, além da associação que as marcas fazem aos eventos, as marcas estão de fato interessadas em contribuir com as políticas de apoio para a população LGBT? Bom, eu acho duas coisas. Foi bem legal que o Almada falou em relação a ser politicamente correto. Em inglês tem um termo que acontecia muito uns anos atrás, que era o greenwashing, que eram empresas poluidoras que investiam em programas de reflorestamento, em eventos bonitinhos, mas que por trás tinham muito problema, principalmente as petroleiras, né?
Inclusive, a Petrobras tinha um programa muito forte aí de política cultural ambiental, que acabou se perdendo quando entrou aquele pré-sal. Na parte LGBT, e assim como também o recorte racial, de diversidade, a gente entra naquela parte diferentemente do marketing, a gente entra no relacionamento social. Então, parece que quando eles apoiam a gente, independente do retorno de marca que eles com certeza têm, sempre parece aquela parte que a gente não discute com marketing, discute com uma outra área da empresa. Eu através da SES, da Dinamite, tive patrocínio de grandes marcas, a Claro, a PepsiCo, a Protege, agora estamos com a Starbucks e com a Carrefour apoiando. Então, quer dizer, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um evento que chama Mix Music, que é uma parte do Mix Brasil. Quem patrocinava até anos atrás, ou ainda quem patrocina forte, são as estatais, através de um apoio da Secretaria da Cultura. Então, tinha a Sabesp, na época tinha Eletropaulo, aquelas coisas todas, né? E hoje a gente tem os bancos entrando e dentro... Seria bom fazer um exemplo, cara, a gente viu o Bradesco agora apoiando, só que o Itaú sempre apoiou projetos LGBT. Então, quer dizer, o Itaú vem dessa parte de responsabilidade. Então, a hora que a gente entender, foi bem legal o que a Amada falou, que a gente também, que o marketing, muita gente critica do Pink Money, mas é uma realidade que a gente tem que fortalecer o marketing para fazer esse acordo. Infelizmente, a gente ainda fica restrito muita parte de relacionamento social. Então, acho que a gente tem que expandir, né, a parte das marcas LGBT, dos produtos LGBT, dos eventos LGBTs, para efetivamente trabalhar com o departamento de marketing, não só com uma cota via relacionamento, né? Inclusive, fazendo aí acrescentando o que você falou, Pomba, a questão mesmo até a própria... Esse ano a gente não teve a parada, né, por causa da pandemia, né, mas eles fizeram uma live virtual, né? Eu não sei quais foram os critérios, né, de escolha das pessoas que participaram. Inclusive, a gente pode falar que teve até uma polêmica de algumas pessoas que fazem, né, que fazem parte da história, né, da cena LGBT, né, paulistana principalmente, alguns brasileiros, por exemplo, no caso da Silvete, da Salete Campari, enfim, de outros artistas que não foram convidados para participar da parada, mas eu acho que, assim, talvez hoje eu entendo um pouco a questão dos critérios né, de hoje. A gente está muito ligado nas mídias sociais e no número de seguidores, da audiência que esse público pode gerar. Então, foi um público muito jovem que participou, né? Mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais inclusiva, não poderia ter se esquecido de pessoas que participaram, que sempre financiaram seus carros, né, seus carros na parada. Cadê? Deixa eu achar, você sumiu, né, o Pomba, mas eu te acho depois. Aqui, achei. Então eu acho que talvez para as marcas que estavam ali, enfim, patrocinando, né, a live, porque isso tudo tem um custo, eu acho que as marcas, elas estão muito preocupadas com a visibilidade, o número de seguidores que essas pessoas têm e o alcance e o envolvimento que elas têm para promover a marca, né? Então, e se esquece de algumas outras coisas. Tanto é que você viu a polêmica né, o depoimento da Silvete no Instagram dela, que ela falou, né, que ela ficou Da própria Cacá de Poli, né, André? Da Cacá de Poli, que eu até falei recentemente, até fiz né, ontem, eu falei num vídeo, numa entrevista que eu dei, que a Cacá de Poli faz parte de toda essa história da noite, né? Da época de medieval, na época de Homo sapiens, enfim, da parte dos anos 70, 80 e 90, até falei do documentário do Luffy Stefan, do São Paulo Hi-Fi, que eu acho que é importante, é obrigatório as pessoas assistirem para saber essa história. A gente não pode se esquecer dessa história, né, da noite em si. E a parada, ela com certeza faz parte dessa história também, né? Então, eu acho que tem que se rever alguns pontos aí, mas não estou aqui criticando a parada. Eu acho que foi muito bem feita, porque eu acho que foi bem inclusiva, mas a gente não pode esquecer que a gente não é só o número de seguidores que importa, mas eu acho que é importante lembrar das pessoas que fazem
a história da nossa cena, né, do nosso país e das nossas conquistas, né, como LGBTs. Olha, tem uma pergunta aqui do Cauê também, que eu faço para os três. O Cauê está pedindo o caminho das pedras. Quais foram aí os equívocos, ou as quedas que vocês já tomaram, né? As apostas que vocês fizeram e que não deu certo aí no empreendimento de vocês, de ambos, né? E que vocês reviram e que hoje seria muito diferente? Bom, posso começar? Pode. Para mim é fácil, começar. meu mano. Eu queria começar dizendo que eu me sinto um artista, na realidade, que se meteu a empreendedor. E todas as vezes que eu me meti a fazer um bar, uma casa noturna, deu errado, porque eu não tenho esse tino. Então, no meu caso, eu falo assim, eu sou um eterno MEI, eu sou um artista. Então, eu prefiro ficar com as minhas labels, com os meus eventos, com as minhas discotecagens, e admiro muito quem consegue ter uma casa noturna. Então, acho que a gente também pode sobreviver como empreendedor, né? Sem ter necessariamente um espaço físico, uma casa noturna. E não ter a dor de cabeça do dia a dia, né? Porque, olha, não é fácil ter uma casa noturna. Eu me considero assim, um cara muito focado na parte artística mesmo. E eu falo assim, brinca assim, eu sou um MEI, por favor, eu vivo nisso. E o pior de tudo, a gente tem que lidar com egos na noite. Esse é o grande problema, né? Além de todos os problemas da noite, a gente tem muito ego, né? Que a gente vê. Mas, enfim, a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Faz parte do processo do nosso trabalho. Eu, como empreendedora, sou muito nova, eu acho. Então, estou tentando aqui pensar. Óbvio que eu errei muitas coisas, assim, mas não como Pomba, por exemplo, porque tudo que eu fiz, ele está vivo até hoje, na verdade. Mas são coisas jovens, né? Vamos pensar assim. As marcas que eu tenho, escola e tudo mais, é tudo muito novinho. Então, até então... retroagir faz parte de determinadas decisões que a gente tem, mas até então nada deu tão errado. Eu estou aqui ainda com tudo vivo. Mas é porque também eu só faço quando eu tenho muita certeza também. Eu tenho medo de errar, então acho que talvez isso me ajude um pouco. Eu não seria como Pomba que monta assim Eu não montaria balada, bar de jeito nenhum. Eu já tive essa experiência há anos atrás de fazer festa e eu não quero nunca mais. Acho coragem de quem faz. Eu prefiro trabalhar com outras coisas também no universo aí da noite, trabalhar com o mesmo público, mas para outro lado, assim. E até então, a dificuldade que a gente está tendo agora é como se reinventar por conta da crise. A gente trabalha com varejo, então como reinventar em termos de ter produtos e coisas que chamem atenção, porque hoje a palavra da vez para a gente que trabalha com varejo é chamar a atenção na internet. Então, no meu desafio é só esse. Voltar atrás e retroceder, porque faz parte do momento, mas dar uma congeladinha e esperar quando tudo isso vai aos pouquinhos. Eu acho que essa palavra reinventar realmente a palavra, uma das palavras desse momento que a gente está vivendo, né? Como se reinventar? Porque até então o nosso setor é o setor que é o último, né? A ser autorizado, liberado, porque nós lidamos com público e aglomeração, né, de pessoas. Então, a gente não sabe. No começo, a gente fala, talvez mais um mês, 2 meses, a gente vai ter uma noção. Mas conforme vai passando o tempo, as coisas vão mudando, né? E isso fica uma incerteza muito grande, né, para nós. Olha, Então, a gente tem que realmente saber como se reinventar enquanto essa vacina não chega, para que a gente possa poder voltar aquele fervo todo, né? Que é a boate, né? Porque é abraço, a gente é brasileiro, né? É muito grudado um no outro, então não tem jeito. Tem interação. Tem uma pergunta aqui muito adequada para isso, que é como vocês estão se reinventando nesse período, né? E o que vocês acreditam que vai ser muito necessário, vai ser importante para apoiar aí todos vocês e também o mercado LGBT, pensando no mercado mesmo, né? No período que a gente viveu uma reabertura, né? Quando chegar esse tão chamado novo normal, o que é muito importante vocês terem como apoio, o que vai ser importante de acontecer de projeto?
Olha, eu acho que, eu não digo mais nem que vai ser o novo normal. Eu disse que eu penso que é qual o próximo normal, porque a gente já está no novo normal, né? É, porque a gente não tem perspectiva. À noite, os eventos não têm perspectiva nenhuma de voltar, a não ser que realmente se tenha uma vacina em que as pessoas se sintam encorajadas a sair, né? Ou que tenha realmente algum tipo de tratamento que mesmo ela saindo e ela pegar, ela vai poder ter a certeza de que ela vai ser curada. Caso contrário, as pessoas elas vão ter, elas têm medo de sair. Eu vejo, percebo que realmente tem pessoas que estão abusando um pouco da sorte, fazendo festas, né, festas, né, em casas, com mais pessoas, 50, 60. A gente tem visto na televisão festas clandestinas e tudo mais, mas isso é uma responsabilidade muito grande, né? E todo mundo está assumindo seus riscos, né? Mas eu vejo que enquanto a gente não tiver ou uma profilaxia ou uma vacina que, 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 que realmente encorajem as pessoas a voltarem, eu tenho certeza que muita gente não se importaria. Até saiu uma pesquisa aí, acho que da Ticket 360, que praticamente quase 80%, 82% ou 79%, não me lembro agora, que elas não se importariam, elas voltariam, elas querem ir presencialmente numa balada. Mas a gente tem outras questões, né? Porque são questões, primeiro, a questão da saúde, mas nós temos a questão financeira. As pessoas elas estão descapitalizadas. A maioria das pessoas estão perdendo seus empregos. Elas não têm dinheiro. Como que elas vão voltar? Elas podem voltar, sim, mas talvez o poder de consumo dessas pessoas vão ser realmente muito, muito, muito menor, né? E aí, para o negócio, não basta só o lugar estar lotado de pessoas, né? O lugar tem que pagar as contas, né? E aí a gente também não sabe como vai ser essa volta, porque a gente tem que seguir os protocolos das secretarias de saúde. Como vai ser? Será que vai ser para 500 pessoas? Vai ser para 1.000 pessoas? E dependendo do número de pessoas que você tem, você não consegue manter uma estrutura, né? Porque a estrutura é muito cara, depende do seu estabelecimento, né? Então, agora, hoje, o que as empresas estão fazendo? Muitas já adotaram planos de contingência já logo no começo, né? E outras que estão tentando aí, na medida do possível, segurar, mas o cenário não é um cenário animador para quem é empreendedor e que tem, né? Ou seja, tem seus gastos, né? Que são mensalmente vem seus gastos e que você não sabe e não entra um centavo. É diferente, por exemplo, o restaurante que você tem lá o delivery, que ainda é um dinheiro que entra, né? Existem outras formas de você ter uma fonte de recursos. Agora, à noite, não. Da noite para o dia, ela foi interrompida. Então, a gente fica realmente de mãos atadas. É bem complicado. Vão eliminar. Opa, alguém abriu o áudio. Eu, na verdade, meu processo foi um pouco diferente, assim, porque eu tenho alguns pequenos negócios, né? E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não, peraí, vamos primeiro analisar o que vai acontecer, pensar em como me manter, como manter também as empresas e funcionários, porque também tem esse problema, apesar de eu não ter muitos, então foi a minha primeira preocupação. E aí eu percebi que eram negócios diferentes. Então, as marcas, elas iam processar de uma forma mais de contingência, a princípio, e depois a gente entrou na segunda fase, de que foi pensar novos produtos para exatamente esse momento. Então, por exemplo, até leque Stay Home a gente criou, e as pessoas queriam muito passar essa mensagem na internet, então elas pediram a gente para a gente criar. Então, são novos produtos já próprios da quarentena. E isso é uma parte das empresas, a contingência e a criação de novos produtos. Agora, no caso meu, como artista, entrou num outro processo, que como estava todo mundo em casa, existia uma super exposição da gente como artista e uma necessidade, uma cobrança do público de que a gente se expusesse muito, porque as pessoas queriam novos conteúdos. Então, entrou naquele grande problema de como é que eu vou criar tanto conteúdo se eu também não estou ganhando
para isso, né? Porque a gente não tem esses apoios de patrocinadores e tudo mais. Então, eu fiz algumas parcerias com casas, sobretudo de fora, porque foi mais fácil para mim. Fora do Brasil, as pessoas tiveram uma cabeça um pouco mais rápida para entender isso. E aí eu fiquei meio que parada, assim, fazendo algumas lives, esperando ver o que acontecia. A primeira parte da quarentena, eu acho que até abril, maio, foi assim, de maio para cá, aí o mercado também começou a mudar um pouco. As pessoas, acho que se conscientizaram de que elas estão mesmo sem dinheiro e outras meio que relaxaram. Então, a gente consegue ter alguma coisa de venda, mas, ao mesmo tempo, o geral das vendas já caiu muito. Não sei em outros negócios, mas para a gente acabou acontecendo isso. O que vai acontecer agora daqui para frente é que é uma grande do incógnita, porque, assim, é aquela velha história, né? A gente não sabe quando tudo isso vai passar. Então, eu não sei se eu consigo criar mais produtos para as pessoas absorverem essas vendas para ficar dentro de casa, por exemplo, como um leque stay home, por exemplo, porque eu não sei quanto tempo elas vão ficar em casa, ou eu não sei se eu vou pensar em, por exemplo, propostas e produtos, combos, coisas que eu possa criar para exatamente atrair esse consumidor que está começando a sair de casa e busca por novidade. Então, eu já vi, inclusive, uma série de outros momentos como esse aqui, de outros profissionais, com essas perguntas e ninguém tem muita resposta, né? Essa é a grande verdade. Então, eu estou falando aqui basicamente como eu lidei com isso. Eu só tinha na minha cabeça em mente a questão de eu não posso parar, porque esse tempo o universo me deu, primeiro para eu atualizar tudo que eu precisava, que eu vivia muito atrasada nas coisas que eu precisava fazer, e dois, para eu também respirar, estar com a minha família, mas pensar assim, não, o que eu quero agora dos negócios, da empresa? Eu refiz curso, criei curso EAD, eu só sabia na minha cabeça de que eu não podia parar muito. Mas aí com a imagem da Didiane Luiz, que são várias coisas que eu estou falando aqui, né? Já a imagem da Didiane Luiz já é uma outra coisa que aí eu tenho que cuidar um pouco mais cautelosamente, porque até o excesso de aparecer também já é desnecessário quando o artista ele aparece demais. Então, cada um dos pequenos negócios ele foi meio que analisado um a um, com cuidado para saber o que a gente poderia fazer para exatamente gestão de crise, né? Não tem jeito. O que vai ser para frente, só Deus sabe, né? Vamos ver quando é que essa doença para. Pelo menos de se alastrar dessa forma, isso já acalmaria um pouco, porque pelo menos a parte de varejo a gente já consegue meio que fazer uma previsão de produção de produto para verão, esse tipo de coisa. Mas até lá, a gente não sabe nem se produz, por exemplo, novas sungas, como é que vai estar o verão, eu não sei dizer. Então, a gente está meio... Anne, vamos fazer uma marca de bolo, vamos fazer bolo em casa e vamos vender. Não é? Não é? Tá todo Fazer mundo, bolo, aprendi a fazer tudo. Bolo, bolo, vídeo. brigadeiro gourmet, cupcake. Vamos fazer, vamos vender. Eu sou dessas, isso. assim. Eu penso que na minha vida eu tenho negócios, assim. Eu não penso que eu vá parar. Então, o céu é o limite. A gente vai ter que fazer, porque nosso trabalho está Não, DJ, tá parado, né? eu meio que deixei lá, eu só estou cuidando, assim, de eu ter uma boa impressão, lógico, cuidar da minha imagem para não ficar nem muito esquecida, nem aparecer demais. Então, agora eu tenho que cuidar disso aí e esperar quando vai passar. Esse é a Didiane Luiz. As outras Olha, eu acho que eu vou pro OnlyFans do Twitter. Ah. Mas é para uma única vez, para acabar com a minha imagem. Eu nem posso vender que eu sou mulher, meu Deus. Eu trabalho com esse mundaréu de gay, nem compararia minha imagem se eu fosse me vender. Não, mas essas são subterfúgios da internet de algumas pessoas que estão fazendo, que estão ganhando muito dinheiro, né? Mas, sim, enfim, cada um com as suas opções. Eu não tenho esse corpo, não tenho o que mostrar, entendeu? Então, não posso fazer OnlyFans, não dá. Agora, viu, Anne, deixa eu dar uma dica legal para quem for DJ, para quem for músico. Eu já participei de umas 4 lives fechadas de pessoas que fizeram suas festas de aniversário e me contrataram eu também. Tocar 1 hora. Eu também já fiz algumas. Então, sim. Deu super certo. Então, eu tenho feito. Muito bom. Eu estou fazendo isso. Então, uma dica para quem é empreendedor, pensar num formato, né? Para quem for músico, quem for DJ, quem for cantor, num formato para oferecer o que está fazendo as pessoas. Nem fui eu que... As pessoas foram atrás de mim, dá para você fazer. Aí eles fecham um grupo no Facebook, né? Que normalmente tem sido mais fácil fechar. Eu faço a transmissão lá para um grupo fechado de pessoas e a gente interage pelo Zoom.
Então, é isso que é legal, porque muita gente faz pelo Zoom e transmite em outro lugar. Então, tem essa visão da multiplataforma. A festa Bigger que foi realizada foi bem nessa parte. As pessoas interagem pelo Zoom, transmite pelo YouTube, né? E foi bem legal. Quem quiser só assistir, vai lá no YouTube. E às vezes é legal, né? Que as pessoas aparecem uma outra hora tal. Mas claro que não é uma casa noturna. Mas nesse momento, como o André falou, até se achar uma vacina, até se achar um remédio, a solução que eu estou tendo, no meu caso, é ser contratado para festas particulares, petit comitê, né, de aniversário. Né? Não, eu vejo que, por exemplo, tem várias pessoas que estão tentando, né, com essa questão das lives, o próprio mesmo, tipo, esses drive-ins, mas a gente sabe que ou você tem um patrocinador para você poder executar isso, Sim. ou isso é um paliativo e a conta não fecha. Então, assim, essas ações que estão sendo feitas, se você não for com patrocinador, mais para você manter viva a sua marca e manter viva os seus profissionais, os DJs, né? A sua música, o conceito do seu trabalho. Caso contrário, isso tudo é um paliativo. Mesmo as lives elas não são remuneradas. Então, assim, ok, tem alguns que pedem ajuda, doações e tal, que até conseguem, mas não é ainda o suficiente para que as pessoas consigam sobreviver, porque está muito difícil a situação, realmente está muito crítica, porque o trabalho o DJ, por exemplo, é tocar, ele tem que tocar o mundo inteiro. A Anne já sabe disso, ela viaja o mundo inteiro, então ela sabe que além de ela ter os produtos dela, que ela tem outras alternativas de fontes de renda, mas o business principal dela é ela mesma, é o trabalho Sim. dela, né? É o que paga nossas contas, né? Então, é difícil. Eu acho que tudo que está sendo feito de live, primeiro, às vezes ela falou uma coisa que é verdade, desgasta a imagem. Quando você começa a fazer muita live, desgasta a imagem. Então, e eu acho que as lives estão ficando demais, entendeu? E outra, as pessoas realmente não tem igual você ir num evento presencial. A energia é completamente diferente, a interação com as pessoas é completamente diferente, as pessoas querem ali estar juntos, se verem, se interagirem, se abraçarem, né? Poder se ver. Então, enquanto isso, a gente vai na questão online, mas é difícil monetizar isso, é muito complicado monetizar. Olha, chegaram duas perguntas aqui que eu uni essas duas perguntas. Uma era para a Anne, a outra era para o Almada e para o Pomba, mas dá para vocês três responderem. Começando com uma pergunta que veio para a Anne, que é: você, como sendo a missionária da felicidade, como é que você consegue tratar com as dores, né, do público LGBT e empoderar esse público através do entretenimento? E daí essa pergunta até se estende para os demais, porque junto com a pergunta do Cadu Costa, que fala: como que vocês sentem o poder, né, do Pink Money, ou mesmo do público LGBT, para uma série de ações aí afirmativas, ou seja, para agregar, né, as marcas para esse público? E eu até resumo essas duas perguntas da seguinte forma: vocês estão sentindo o público LGBT mais empoderado? Ele está, de fato, mais empoderado? Ele está mais presente? Ele está com mais orgulho, de fato? Ou, de repente, é tudo o ego que cresceu demais? Quer começar, Anne? Obrigado, hein? Então, que pergunta, né? Na verdade, eu acho, olha que pergunta. Eu acho que, assim, na internet as pessoas se empoderaram muito. Eu não sei se na vida real elas estão com essa mesma força. Esse é um trabalho que, assim, pessoalmente eu gosto de fazer usando minhas redes sociais, por exemplo. Esse trabalho de empoderamento, de fato, conversar com esse público e tratar desse tipo de assunto. Até porque eu faço parte desse público, né? Hoje eu sou casada com uma mulher, então eu sei toda a dor que foi isso tudo dentro de mim, e eu sei como também eu sofri por também ter feito determinadas opções na minha vida e estar dentro desse grupo. Então,
Como eu sei a dor que eu tive, eu também trato com as pessoas dessa forma. Agora, na prática, eu não sei se as pessoas, sendo sincera, eu acho que talvez elas não estejam com essa força toda. Assim, como estão online, entendeu? O movimento online de empoderamento e até das marcas, por exemplo, como a gente estava falando, ele é muito mais forte do que em si na prática, tanto que a gente está falando aqui. Posso estar enganada, não sei. Os Andrés vão falar, provavelmente. Eu acho que realmente chegou o momento realmente eu concordo, as pessoas estão ficando mais empoderadas, sim, porque a gente está tendo muitos exemplos, né, de racismo, a questão do feminicídio, a gente está falando de infanticídio, e não é só a questão LGBT, são muitas outras questões que nós temos que lidar, que a nossa sociedade está tendo que lidar. O racismo, principalmente, veio aí com o George Floyd, aí que causou uma revolução, aqui com Marielle. Eu acho que, sim, estão acontecendo coisas que a população, né, o mundo, não está mais tolerando esse tipo de coisa. E não é só com a questão do LGBT. Eu acho que o LGBT, a gente a gente tem várias coisas já prescritas ali né, na Constituição, que nós temos nosso direito. O próprio, né, a homofobia entra dentro como um crime de racismo. A gente pode casar, a gente pode adotar, a gente pode doar sangue. Então, nós temos várias conquistas, mas eu acho que a gente não pode mais tolerar algumas atitudes né, da sociedade. Então, o negro, por exemplo, né, a gente tem que empoderar o negro, tem que empoderar a mulher, porque a mulher, por exemplo, né, sempre foi desvalorizada no trabalho, e eu acho que ela tem que ser empoderada, ela tem que ganhar a mesma coisa, equiparar os seus salários com os dos homens. Eu acho que cada vez mais o mundo ele não pode mais tolerar essas diferenças, né? E eu acho que isso em todas as áreas, não só no LGBT. Então, o empoderamento tem que ser feito, sim. Eu acho que nós estamos nos empoderando, tendo voz. Acho que, por exemplo, a parada, o Dia do Orgulho, é um dia para empoderar os gays, né, ou todas as letras, né, do alfabeto LGBT, do alfabeto, né, da comunidade. LQI+, e daqui a pouco vão vir outras letras, né, outras conquistas, mas eu acho que a gente está sendo, cada dia mais, a gente tem que se empoderar, e principalmente eu acho que com relação à mulher, ou então mesmo a questão de classes sociais, tem que acabar com isso. Porque às vezes tem, assim, nós gays, né, a gente encontra aí negros, são gays e ainda são pobres. Que oportunidade que eles têm? Então a gente tem que empoderar, sim, os negros, mostrar que eles estão em posições de destaque, são CEOs de empresa, são pessoas que ocupam cargos, né, de respeito, são artistas que conseguiram, né, um status, vamos dizer assim, uma posição de formação, né, de formação, de opinião, de voz. Acho que essas pessoas, a gente tem que dar voz para essas pessoas, principalmente aqueles que têm esse poder, né, de dar voz e empoderar toda uma sociedade, uma classe, né, para que se sente diminuída, né? Então eu acho que sim, cada vez mais eu vejo as pessoas que estão sendo empoderadas, e eu acho que em todas as áreas, não só os gays, eu acho que todos têm que ser empoderados. Sim. E ter os mesmos direitos. Talvez por eu ter vindo do ativismo, antes mesmo dessas revoluções, todos os meus line-ups eu sempre me preocupava em ter uma mina DJ, ter um negro DJ, e também eu trabalho com um público mais amplo, né? Então eu sempre tive essa preocupação. Eu lembro antes ainda, porque eu faço vários eventos não LGBTs, quando a gente fazia uma premiação de música independente, a gente falava, pô, não tem muita gente de São Paulo e do Rio? Vamos procurar pessoas de outros estados do rock, do pop, para escolher. Então, tem essa preocupação, sim. Acho que os empresários têm que ter, as empresas têm que ter, sim, de olhar mais amplo. Não teve aquele caso da CNN que fez um debate sobre racismo
só com jornalistas brancos, também é uma questão da pessoa tem que ter um pouco de noção. Então, eu E acho depois que a sim, Globo, tem... depois a Globo News fez com todos os negros, né? Com a Zileide, Exatamente. com todas, que eu acho que é muito legal isso, né? Até Então, mesmo, por eu acho exemplo, que o caso da, a gente pode até mencionar o caso da Donata Meirelles, aquele escândalo todo que ela perdeu o cargo da Vogue, mas a Vogue teve que se colocar um negro depois, uma edição inteira de negros, mas eu acho que tem que empoderar sim, e tem que acabar com esse tipo de de forma preconceito. real, né? Sim. Exatamente. Né? E as mídias sociais hoje, elas são muito fortes e violentas. Você pode, da noite para o dia, você pode virar nada, né? Você vira o vilão da história. É o tribunal, o julgamento, né? Que se chama, né? Em praça Também é pública. muito exagerado isso. Infelizmente, as pessoas não sabem. As pessoas vão na onda dos outros, né? Não sabe nem quem você é, não sabe da sua história, mas elas estão lá entrando, vai no vácuo das pessoas. Então tá falando, tá mandando, tá xingando, vou xingar também, entendeu? Não sabe quem são as pessoas, não sabe a história, o que fez, o legado que elas têm. Então é o julgamento em praça pública. Denis Pavani fez um comentário aqui interessante e comentou que trabalha no setor imobiliário e que pode comprovar aí, né, tudo que vocês falaram, né, da queda nesse mercado, de grandes empresas que suspenderam pagamentos porque não conseguem arcar com os aluguéis, né, e por aí vai. E daí ele tem uma pergunta que é bastante importante, né, muito instigante. Como fazer a diferença agora para colher os frutos depois, nessa possível retomada? Eu acho que, bom, como empresa, a gente tem que tentar o máximo possível preservar, principalmente as pessoas, né? A equipe, os funcionários, e criar um plano de contingência que preserve eles, porque a gente está falando de vidas, né? De famílias. Mas à medida que a gente vê que não está tendo perspectiva, vamos adotando outros planos de vamos criando outros planos de contingência para poder segurar, né, o negócio para que quando possa voltar, volte para conseguir segurar o negócio até que volte ou que tenha assim uma luz no final do túnel, né? Mas eu sei que para muitas empresas, muitas sucumbem, né? Porque não tem como, não tem o giro, não tem como manter mais a estrutura. Então, fica difícil você prever algo que você não sabe quando que você vai voltar, né? Então, à medida do possível, você tem que tentar segurar ao máximo e depois ver quando puder voltar, aí é uma outra história. Aí ver o que vai fazer. Eu acho que depende um tempo. muito da empresa, né? Desculpa. Porque eu até dei exemplo aqui no meu caso, já que eu tenho vários pequenos negócios, eu acho que depende muito do que seja. Porque, por exemplo, no caso de um clube, como o André está falando, não tem mesmo o que fazer, a não ser um plano de contingência e esperar passar, porque você depende de que as pessoas estejam na boate. Mas aí cada um dos tipos de negócio a gente tem que analisar de perto para decidir o que pode ser feito, né? Porque às vezes você pode, de fato, como eu falei, a gente cria produtos próprios para a quarentena se você tiver essa criatividade ou se o seu negócio puder se fazer, entendeu? Depende muito do seu negócio. Eu acho que assim, quando você tem um negócio, por exemplo, um Facebook da vida, né? Você pode fazer home office. Vocês, professores, né, o corpo docente e tudo mais, vocês podem, né, dar aula online, vocês podem estar trabalhando de home office, as empresas, os advogados, os grandes escritórios de advocacia estão trabalhando online. Eu acho que, inclusive, muitos estão adotando, nem querem mais, né, ter grandes escritórios e grandes estruturas que vão gastar uma fortuna, né, com custos de aluguel, enfim. Hoje, acho que com essa pandemia, muitas coisas se viram que não são, que você não precisa mais, que tudo funciona de uma outra forma, né? Então, até acho que tem uma matéria na Veja dessa semana, Veja São Paulo, que grandes escritórios ou estão saindo de São Paulo
ou eles estão, na verdade, adotar o Facebook, porque o rendimento das pessoas é até melhor do que quando está na própria empresa, entendeu? Então, muita coisa vai mudar. Então, eu acho que com essa pandemia, desculpa, entrou uma outra ligação aqui. Com essa pandemia, eu acho que a gente tem que reavaliar muito, vai ter que reavaliar muitas coisas vão mudar, procedimentos vão mudar. A gente não sabe, com relação ao nosso trabalho, a gente também não sabe como vai ser, e a questão é esperar, né? Mas tem muita coisa que vai ser mudada. Então, as pessoas que antes eram indispensáveis, hoje elas podem ser dispensáveis, né? Muitas empresas vão ver que essas pessoas não são tão imprescindíveis assim, né? Então, seria bom citar um caso que 1/3 dos bares e restaurantes e casas noturnas já fecharam. Isso está no jornal que já fecharam. E qual que é o problema? O governo tinha que ter um plano de apoio a essas empresas com linhas de créditos com juros subsidiados. Eles lançaram esses planos, só que ninguém consegue acesso. Só 4% dos recursos foram efetivamente destinados, o que é um absurdo. Ou seja, se o governo não aposta, não estou falando só da instância federal, todas as instâncias, estadual, municipal e federal, tinham que estar apoiando essas empresas, dando suporte financeiro para que elas voltassem. A crise de 2009, a Inglaterra só superou a crise de 2009 por causa da indústria do entretenimento. Então, o Brasil, infelizmente, ainda não sabe que a área de cultura e entretenimento, 6% do nosso PIB vem da cultura e do entretenimento. Se não tivermos esse apoio do governo em relação a buscar um tipo de financiamento para se manter, para depois reabrir, e não estou falando tem que dar um apoio financeiro mesmo, para essas empresas se manterem e voltarem a ter esse peso no PIB. É isso que eu acho que realmente não podemos... E o BNDES também não tem, mesmo o BNDES que poderia ajudar, né, essas empresas, socorrer as empresas, mas eles não têm, eu cheguei até a ver no BNDES, mas eles têm planos a partir de 40 milhões, 20 milhões, e aí, quando você precisa de um valor menor, eles vão indicar vocês a bancos, né? Eles passam uma lista de bancos para você ir lá. Só que as taxas dos bancos são altíssimas, e aí você acaba sendo impraticável. Chega a ser, assim, tipo 10% ao ano de juros, outros 6% ou 8%. Então, é muito alto. Então, fica quase inviável. Mas isso deveria partir do governo. O governo que deveria, na verdade, criar um plano para todas as áreas. E até então eu não vi nada direcionado à área de entretenimento, nada. Então, assim, e mesmo as organizações, tipo as associações, eu acho que, por exemplo, de restaurante que tem a Brasel realmente ela é bem ativa nessa questão do, né, de buscar alternativas. A gente tem também a NEP, né, que é a associação que cuida das casas noturnas aqui em São Paulo, liderada pelo Beto Lago, que também tem um papel importante nesse sentido. E eu acho que tem também um dos produtores de eventos, que é o Doreni, que é lá de Florianópolis, que é presidente dessa associação dos produtores de eventos, e que estão tentando alguma coisa para o nosso setor, mas enfim, mas nada muito concreto, infelizmente. Isso vai depender do governo, né? Porque nosso governo, a gente está desgovernado, né? A gente existe um desgoverno, existe uma briga política muito grande, né? E essa briga política, ela não está vislumbrando os empresários nesse momento, né? Então, para mim, eles estão visando os seus interesses próprios, né? Então, fica difícil. Olha, tem um comentário aqui do Flávio Moraes, né, que comentou que já em alguns países da Europa eles já estão vivendo uma reabertura. Se isso não seria um sinal de um retorno, de um aquecimento para nós reabrirmos aqui no Brasil? Eu vou pedir licença, eu mesmo vou responder, porque a gente já teve vários webinars aqui na SPM a respeito. E, inclusive, quando a gente começou os webinars, a gente teve com a presença de várias pessoas que estão lá na Europa, né? E lá em Portugal, um nosso professor de lá comentou, olha, aqui já está reabrindo, mas as pessoas estão translocadas. Tem gente com máscara, tem gente sem máscara, tem gente se abraçando.
E o que a gente tem visto da Mas você viu o que aconteceu essa semana na Suíça, né? Exatamente. Não Da é? semana passada para cá, esses países estão voltando para o lockdown. Então, o que E eles para mostraram... quarentena. Aquela boate inteira de Exatamente. 300 e poucas pessoas que todos estão monitorados e vão ter que ficar de quarentena, porque Exatamente. Né? passaram Eu para vi todas as pessoas. uma festa surpresa que fizeram, só não me lembro agora o país, acho que foi nos Estados Unidos, ou se foi na Suíça, acho que foi essa nos Estados Unidos, uma festa surpresa que a família inteira saiu, né, contaminada. Então, o que a gente vê aí é que, na verdade, tem esses países que saíram desesperados, né, para uma possível abertura, eles agora estão recuando. O que a gente está aprendendo é que não é para a gente fazer igual a eles. Né? Não, e Essa outra, lição que eu estou tendo. e eu acho que assim, o pior que está acontecendo aqui no Brasil é que as pessoas elas estão sendo muito irresponsáveis, porque eu tive conhecimento de uma festa que aconteceu, isso me disseram que aconteceu uma festa para mais ou menos 500 pessoas num sítio aqui próximo de Sorocaba, que era a festa de um tal de Raul, que quando chegava lá as pessoas falavam, quem que é o Raul? Ninguém sabia quem era o Raul. Então, assim, primeiro, fizeram num sítio, né? Num sítio, todo mundo chegava na festa e falava, quem que é o Raul? Raul? Não existe Raul. É uma festa para 500 pessoas num sítio que, num raio de 5 quilômetros, que não tem nada em volta num raio de 5 quilômetros. Então, assim, foi... Assim, agora eu te pergunto, se acontece alguma desgraça nessa festa, e aí? E a contaminação que pode acontecer nessa festa? As pessoas elas não estão medindo, na verdade, as consequências, né, de festas, essas festas clandestinas que estão acontecendo, elas não estão medindo. Festas em motéis. Os motéis hoje estão lucrando muito, porque essas festinhas estão acontecendo em motéis. E aí vira, você já sabe, né, o que pode virar, além de, né, de tudo, né? Ser É uma humano é uma festa coisa que difícil, né? é muito difícil, mas então assim, mas é que as pessoas estão tão desesperadas por festa, né, que eles estão tentando achar esses subterfúgios, mas que são, na verdade, muito perigosos e inconsequentes, né? Já tentaram me contratar, inclusive, para festas. É Pois absurdo. é, agora você Eu não sei que coragem as pessoas têm, assim. não é? Agora você imagina Para mim você lá também. tocando. Acontece, imagina essa polícia lá dentro, imagina você sendo algemada e sendo Nossa, filmada, não, mas eu não entrando tenho num coragem de camburão. ir. Eu não tenho nem coragem de ir. Deus Imagina me de livre, tocar. Não, né? não dá. Todos os Olha, seus anos, de, né, Imagina, não, trabalhando, vão por jamais. água abaixo, né? Não, e Eu olha, mesmo acho como que, pessoa, eu não iria como pessoa, que eu acho que está tudo muito, claro. tá um momento ainda eu muito fui, complicado, assim, é muito queriam difícil. queriam me contratar para uma festa, falaram que ia ser só 10 pessoas. Eu falei, desculpa, eu não vou, eu não vou levar meu equipamento, etc, etc. Quando eu fui ver a foto que ele tirou, tinha 40 pessoas na casa, todo mundo abraçado sem máscara. Você já imaginou se eu fosse? Ia falar, não, vou voltar? Então, eu falei assim, não, eu tô fora disso, né? Falou que era É 10 pessoas difícil. por 40. Mas eu acho que vai ser uma É. coisa natural a partir de agora, porque pelo que eu estou vendo no movimento, tá? Em todas as grandes capitais, pelo menos a cada final de semana, a gente ouve falar que teve essas festas clandestinas. Alguns DJs acabam precisando de dinheiro, vão tocar, ou simplesmente porque concordam mesmo. O fato é que acaba que está existindo. Não sei se a gente vai conseguir ficar muito tempo mais mantendo essa proibição das festas. Porque Eu acho é que uma também coisa, entende? vai muito do desespero, né? Que as pessoas, a gente não sabe o que passa na cabeça desses profissionais, porque o desespero é muito grande, porque as pessoas precisam sobreviver, elas às vezes têm pessoas que estão, não têm o que comer, porque Sim, não tem uma fonte de renda. Fora a questão da saúde mental das pessoas, né? Que as pessoas estão enlouquecendo, né? sim, Isso que com certeza. acho que isso é uma das principais coisas. Eu tenho visto pessoas se matando, se suicidando, porque não estão conseguindo lidar com essa situação, né? Sim. Olha, Então assim, chegaram vários comentários aqui, né, cumprimentando vocês três, dizendo que saudade de ver a Ânio Pomba, né, como pilotando aí, como DJ, que saudade da The Week, que saudade, vamos voltar logo, né? Claro que é o desejo de todos nós. Nosso horário já avançou, a gente já completou mais de uma hora.
Então, eu vou para uma última pergunta, que ela vem muito oportuna até diante dos últimos comentários que vocês fizeram, que é como é na hora de falar com o poder público? O setor de eventos ou o setor de negócios LGBT encontra algum apoio ou encontra muita dificuldade? Como fica com alvarás, etc., né? O mundo do entretenimento e a área pública? Eu acho que a questão não é... Desculpa, era a Pomba que estava falando. A questão não é nem a questão LGBT. Eu acho que a gente tem que falar de uma coisa um pouco mais abrangente, da noite em si, né? Porque a noite engloba todos os estabelecimentos, né? Não só a LGBT. Então, hoje, por exemplo, um papel que quem tem feito um player mais atuante tem a ANEP, né, que é a Associação da Noite e do Entretenimento Paulistano, né, que o Beto Lago é o presidente. Então, tem se buscado fazer pesquisas e aí mostrar o quanto a noite paulistana gera de recursos de turismo para a cidade, ou seja, mostrar a importância da noite, né, da vida noturna, né, do que traz de recursos para a cidade, para que eles realmente dêem uma prioridade no sentido de criar políticas, né, ou então criar alguns incentivos, ou então que acelere esse processo dessa volta, né, claro que seguindo os seus protocolos, né, e também tem outras associações que como, por exemplo, eu esqueci agora o nome da associação, mas que tem a Associação dos Produtores de Eventos, que é o Doreni, lá que é lá de Florianópolis, do Grupo UOL, que lidera e sempre está dando entrevistas aí na CNN e em outros programas, que estão tentando articular junto ao poder, né, junto ao poder público, né, de como chegar a um termo aí, um denominador comum para que se estimule logo a volta, a retomada do setor. Mas nós, como pessoas, só nós, pessoas físicas, né, não temos força. Nós precisamos né, de um grupo articulado, reunido, para exatamente mostrar que essa força do nosso mercado, o quanto ele é importante para a economia da cidade ou do país. Então, eu vou entrar um pouquinho, até um lance que eu acho legal falar para o André Almada. Eu sou da área cultural, trabalhei 2 anos na Secretaria da Cultura, e foi uma dificuldade a cultura se entender. Tanto que hoje a gente fala muito de economia criativa. É um termo mais amplo que envolveria toda a área de entretenimento também, né? Então, eu acho que o poder público só começou a entender e a investir em projetos culturais, principalmente com foco LGBT, quando entendeu a importância. Vamos ser sinceros, a parada só começou a ter um pouco mais de respeito do poder público a hora que se mostrou a ocupação de hotéis que tinha, a hora que se mostrava quanto cada turista LGBT gastava. É uma realidade. Então, eu não fico envergonhado quando falam, só falam em pink money, mas é uma verdade. A parte econômica é importante, sim. A gente não pode esquecer disso. E o poder público tem que fomentar. E, para mim, eu sempre tive um espaço, por ter atuação política de ativista, de conseguir recursos do poder público para viabilizar eventos LGBT. Então, acho que a gente, focando nessa parte de economia, o que o Beto Lago tem feito de mostrar qual que é o peso da economia, a gente sabe que São Paulo hoje é uma capital do entretenimento e da cultura, gente. Sabe? Inclusive, agora a gente está terminando, a ANEP está terminando a pesquisa, né? Está realmente formatando a pesquisa do quanto a noite paulistana gera de recursos, né? Para que a gente possa ter dados suficientes para mostrar para o governo o quanto esse mercado, esse segmento de mercado representa, né, para a economia local. Isso é muito importante. Só complementando, por exemplo, eu trabalhava com o PROAC, que é um programa de ação cultural. Cada R$1 investido pelo governo PROAC voltava 6 para o cofre do governo. Então, é isso que é importante da noite, realmente se qualificar e mostrar o peso dela para a economia de São Paulo. É isso aí. Mas eu acho que enquanto a gente não tem nada de concreto, acho que a única coisa que resta para a gente é tentar passar uma mensagem positiva para as pessoas,
de força, de luta, de resistência, de resiliência, porque realmente todos estamos na mesma página, estão sofrendo, cada um com seus problemas maiores, outros menores, e essa hora é a hora da gente se unir e tentar, tentar suavizar essa onda de pessimismo, de desesperança que as pessoas estão tendo e que não tem, na verdade, nenhuma perspectiva de melhora. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar passar uma mensagem positiva e para que elas tenham força para resistir, que uma hora isso vai passar. Prometo que agora é a última pergunta mesmo, que é a do Luan Simeão. É uma pergunta bem interessante. Vocês que já têm tanta experiência, que sugestões vocês teriam, ou mesmo recomendações, para quem tem negócios LGBT, empreendimentos LGBT na periferia, que são áreas aí sensivelmente atingidas? Bom, na minha opinião, acho que a gente tem que ajudar os negócios locais, Então, o bar da esquina, ali é onde acho que não, você ajudar ali a comunidade local e, se você tiver que consumir alguma coisa, vai no mercadinho ali da esquina para ajudar esses comércios locais para eles poderem sobreviver, eu acho que eu vejo dessa forma, para como usar o nosso, acho que se cada um, por exemplo, eu falo assim, que cada um poder ajudar as 10 pessoas que estão ao seu redor, eu acho que existe hoje ONGs e instituições que já ajudam, o próprio governo ajuda quando a gente está falando de uma coisa muito maior, tipo de comunidades e levar toneladas de alimentos, mas a gente está falando de grandes empresas que vão lá e doam toneladas de arroz, de produtos de limpeza e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar as pessoas que estão ao nosso redor, porque se cada pessoa, por exemplo, cada pessoa tiver 10 amigos que estão precisando, a gente já está ajudando. Agora, você imagina se todos fizessem a mesma coisa, Porque a gente tem que olhar para quem está do nosso lado. Então, por exemplo, eu já tive amigo que tive que pagar condomínio, eu já tive amigo que tive que pagar plano de saúde, eu já tive que emprestar dinheiro para amigo. Enfim, eu acho que a ajuda ela tem que ser quem está próximo da gente. Se todo mundo fizer isso, todos se ajudam, E nas comunidades locais, eu acho que é usar o comércio, o comércio que está ali, a gente começar a usar ali o supermercado da esquina, o cara que arruma o sapato, o cara que faz a costureira ali da esquina, usar ali os pequenos negócios para poder gerar receita para eles poderem sobreviver. Olha, eu, Então, como dona de pequenos negócios, que é bastante atingido nessa hora, Acho que eu dei um pouquinho dos meus depoimentos aqui, mas qual foi a primeira ideia da gente? Tentar criar outras coisas, inclusive em parceria com outros negócios, que nessas horas, quando você se alia com outras pessoas, talvez a facilidade que você tem de escoar os seus produtos e até de ter ideia de novos produtos, fazer collabs e tudo mais. Essa é a hora de todo mundo se juntar, assim. É a única forma que eu vejo desses negócios locais conseguirem sobreviver. Óbvio que, como o André falou, contando com as pessoas terem um pouco mais de empatia, e buscar esses negócios locais, mas a gente também tentar usar a criatividade para chamar a atenção do consumidor, para que, de alguma forma, você consiga dar esse estalo. Teve gente, por exemplo, de comprar produtos meio que como doação, sabe assim? Exatamente por esse sentimento de empatia que as pessoas estão. Só que aí, quando a gente fala mais sobre isso e o próprio negócio se manifesta dessa forma e fala, olha, a gente é um pequeno negócio, se você queria algum dia você comprar alguma coisa, a hora é agora, a gente está fazendo um combo promocional X, Y, a gente está fazendo um combo com outra empresa, a gente fez um collab junto, e é mais ou menos essa forma que a gente está pensando para sobreviver esse momento, que é um momento mais de contingência, que a gente não sabe nem como é que o público vai se manifestar. E até usar, acho que o grau que a gente tem, de visibilidade, de seguidores, por exemplo, nas mídias sociais, de ajudar projetos de outras pessoas, a divulgar o trabalho de outras pessoas,
para que eles possam, na verdade, ter visibilidade e as pessoas poderem ajudar. É o que a gente pode fazer nesse Eu tenho momento. feito isso bastante, inclusive, com outras marcas, DJs, produtores. Está tendo uma corrente grande de pessoas pensando com esse olhar de empatia. Eu espero que esse olhar de empatia tenha se aberto, de fato, um portal para todo mundo, porque a gente pode ser assim para sempre. Não precisa ser só nesse momento, né? Eu acho que não é só a área econômica, né? Você vê esse lance das máscaras, são várias comunidades que estão se articulando, costureiras, pessoas. Então, eu, como trabalho numa ONG que tem foco na periferia, né? Então, eu sempre tive esse envolvimento. Mas a parte econômica, como se diz, também é muito importante a gente pensar na pessoa que está lá na ponta e que pode ser uma costureira. Por exemplo, eu trabalhei muito na comunidade de Paraisópolis. Tem um projeto Periferia Inventando Moda. São pessoas da moda da periferia. E eles formaram bastante pessoas, né? Em termos de costura, modelos, né? E é uma coisa bem legal, porque eu consegui trazer desfile da Fashion Week para Paraisópolis. Então, é importante, sim, que a gente tenha esse foco de você pensar a periferia como também uma coisa que vai poder te dar um lucro no sentido de trazer novos públicos, trazer novos negócios e trazer novas ideias também. É isso aí. Muito legal. Amigos e amigas, agradeço muito a presença de vocês, né? Foi excelente, que prazer ter vocês aqui. Eu vou deixar um espaço agora para que cada um de vocês se despeça, divulgue suas redes, né? Para que a gente esteja sempre em contato com vocês. E daí a nossa pró-reitora acadêmica, então, ela vai fazer o encerramento. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o seu convite, Fábio, né? Da Cristina também, convite da Cristina para estar aqui. E também dizer que é um prazer estar com esses dois colegas de trabalho que são incríveis, admiráveis, pessoas que eu admiro muito o trabalho deles. Eu dizer que eu acho que a gente tem que ter agora um pouco de paciência, porque não tenho muito o que fazer, né? A gente tem que esperar o que vai acontecer daqui para frente, quais são as nossas possibilidades, e tentar ser criativo no sentido de buscar, enquanto o nosso negócio não volte ao normal, buscar outras formas de poder ter algum tipo de ou ajudar pessoas ou se autoajudar também, porque, né, a gente precisa sobreviver acima de tudo, né? Então, e contar com as pessoas, com os amigos, né? Para um ajudar o outro, divulgar o trabalho do outro, eu acho que esse é o caminho. Bom, eu quero falar que eu sou coordenador do Centro de Cidadania LGBT da Zona Norte. A gente está sempre distribuindo kits de limpeza, produtos, cesta básica. Se você é da noite, se você é LGBT, nos procure, certo? Não tenha vergonha. Tem, às vezes, uma pessoa, um DJ, um grande amigo meu, falou: pô, eu estou precisando de uma cesta básica, estou até com vergonha. Eu falei: gente, não precisa ter vergonha de procurar. A gente está aí para isso. Então, podem procurar a gente, podem procurar ajuda, sim. Não é difícil achar a gente, políticas LGBT na rede ou Centro de Cidadania LGBT. Pode procurar a gente aí e não tenha vergonha, porque a gente está junto, está todo mundo no mesmo barco, tá bom? Você está no mesmo, que eu sei que a Câmara de Comércio também de LGBT, que acho que de São Paulo, o Pomba, acho que estão distribuindo também cestas básicas. Você estava no mesmo programa? Você pega essas cestas básicas da prefeitura, isso ou não? Não, são programas diferentes, mas pode ser o mesmo foco. A Câmara do Comércio está trabalhando com as famílias de periferia, né? E a gente está trabalhando especificamente com o público LGBT. Ah, legal. Maravilha. Só para esclarecer. Então tá bom, querido. Obrigado. Com licença, me permita fazer uma pequena intervenção. As cestas que foram doadas, foram doadas pela Câmara de Comércio, foi feito um encaminhamento junto à Prefeitura de São Paulo, por meio do programa Cidade Solidária, e a Câmara de Comércio recebeu algumas cestas e fez a destinação para o público LGBT que estava precisando. Uhum. Não, muito legal. Bacana. Muito legal. Bacana. Obrigado, Danilo. Finalizou, Pomba? Eu agradecer. Obrigada, gente. Cristina, Fábio, muito obrigada pelo convite.
Quem quiser, inclusive, continuar essas discussões mais no meu âmbito, digamos assim, basta me seguir no meu Instagram de Jenny Luiz. Eu tenho feito algumas lives e no meu curso também, para quem for DJ ou tiver interesse nessa área, a gente tem feito algumas discussões, perguntas e respostas, exatamente para a gente fazer umas reflexões sobre esse assunto e saber e pensar sempre o que pode vir a ser possível para uma nova era. Então, eu tenho feito algumas lives assim. Então, quem quiser, tiver interesse, é só me seguir lá. A minha marca chama Missionary of Happiness, também quem quiser conhecer, .com.br, tem o site. E é como eu falei, quem tiver interesse é só me seguir, pode perguntar e tudo mais, porque eu gosto muito de análises, de pensar a coisa mais para frente. Então, como estamos todos no mesmo barco, às vezes a gente discute junto, chega numa boa sugestão e numa boa solução. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo aí também que está assistindo. Eu só tenho a agradecer por vocês terem aceitado, terem feito esse painel impecável, muito interessante, um tema muito importante. Entendo que é uma questão que a gente não esgota nessa conversa de hoje, e se a gente tiver alguma ideia que pode ser apoiada por uma iniciativa nossa, vamos junto. Muito obrigado, Cristina. Obrigada. Um prazer e parabéns pela SPM estar promovendo esse tipo de conversa, né, que eu acho que é tão importante para as pessoas, que é bem esclarecedor, tirar dúvidas e para tentar entender esse momento que a gente está vivendo, que não está sendo fácil para ninguém, não. Né? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Olha, eu agradeço a todos e tenho certeza que logo mais nós estaremos lá naquele workshop, hein? De Por favor, excelência por no atendimento, favor. criatividade e Vamos. Vai inspiração. virar um workshop assim, ó, tipo sold out, você vai ver, tá bom? Com certeza. Com certeza. Obrigada, gente. Foi muito bom. Vai entrar no programa da SPM já lá do currículo. É a intenção. Tá Valeu, valeu. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um prazer. Obrigada, tá? gente. Um beijo. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Gente, eu não vou conseguir ficar nessa reunião porque